noite. Sempre um privilégio poder compartilhar a palavra do Senhor. Hoje de manhã eu brinquei com o pastor Sávio, né? Porque todas as vezes que, eu acho que nesse semestre, as 2 vezes que eu fui pregar, ele não pôde estar, ele estava doente. Aí eu até brinquei com ele, falei, cara, tu chamou terceiro no dia da assembleia ainda. Aí ele falou, não, mas hoje eu consegui vir. Aí à noite ele não pôde estar aqui, mas Deus sabe de todas as coisas. Como ele costuma falar, Deus, ele provê todas as coisas. Como sabe de todas as coisas, ele provê todas as coisas, inclusive a nossa necessidade e a nossa necessidade no culto também. Então, que Deus seja louvado e que a vida do pastor Sávio seja também abençoada e que breve ele possa estar aqui com a gente novamente. Irmãos, nós estamos vendo uma série chamada Nascimento Miraculoso, né? Nós estamos falando de alguns nascimentos na Bíblia que foram feitos de formas miraculosas, faz bem sentido pelo nome da série. E a gente vai dar continuidade hoje vendo o nascimento de João Batista. Eu queria convidar os irmãos a abrirem a palavra de Deus em Lucas, no capítulo 1. Lucas, ele conta esse relato para a gente, de como foi o nascimento de João Batista. E esse nascimento, ele tem algumas lições importantes para nós. Lucas, capítulo 1. A gente vai ler do verso 57 ao verso 56. E diz assim: E completou-se para Isabel o tempo de dar à luz, e teve um filho. E os seus vizinhos e parentes ouviram que tinha Deus usado para com ela de grande misericórdia, e alegraram-se com ela. E aconteceu que, ao 8º dia, vieram circuncidar o menino, e lhe chamavam Zacarias, o nome do seu pai. E respondendo a sua mãe, disse: Não, porém será chamado João. E disseram-lhe: Ninguém há na tua parentela que se chame por esse nome. E perguntaram por acenos ao pai como queria que lhe chamasse. E pedindo ele uma tabuinha de escrever, escreveu dizendo: O seu nome é João. E todos se maravilharam. E logo a boca se lhe abriu e a língua se lhe soltou, e falava louvando a Deus. E veio temor sobre todos os seus vizinhos, e em todas as montanhas da Judéia foram divulgadas todas essas coisas. E todos os que ouviam as conservavam em seus corações, dizendo: Quem será, pois, este menino? E a mão do Senhor estava com ele. Para a gente entender um pouquinho melhor esse texto aqui, eu vou dar um plano de fundo aqui de como isso aconteceu, para que a gente consiga entender alguns detalhezinhos desse texto aqui. No verso 1 aí de Lucas, no versículo 5 ao 23, ele conta um pouquinho como foi anunciado o nascimento de João Batista. A mãe de João Batista era chamada Isabel, e ela já era de uma idade avançada, e também estéril. O seu pai era um sacerdote no templo, da tribo de Levi, era um sacerdote que servia no templo, chamado Zacarias, e também era de idade muito avançada. Então, a gente já vê um ponto de um nascimento miraculoso, que nós estamos falando de 2 pessoas com idade avançada, sendo que a mulher ainda era estéril. Então, já é um nascimento bem miraculoso só por esse ponto aí. Ambos eram justos aos olhos de Deus, e eles oravam por essa vontade de ter um filho. Deus ouve a oração deles e manda um anjo anunciar o nascimento desse filho. O anjo, ele aparece para Zacarias enquanto ele estava no templo, e o anjo, ele se assusta com a presença do anjo, e o anjo fala para ele: Olha, não temas, Zacarias, não temas, que eu tenho boas novas para te contar. Deus, ele ouviu a sua oração e ele vai te dar um filho. E ele começa a falar um pouco sobre esse filho, né, que no caso era o João Batista. Então ele fala um pouco aqui que a criança, ela seria o precursor do Messias, ou seja, aquele que viria antes do Messias para abrir o caminho para o Messias chegar. Ele diz também que ele seria grande diante dos homens, que ele seria grande. Dentre os homens que existissem na terra, ele seria grande dentre esses homens.
Tem um ponto, detalhe também que fala, que é interessante, que fala que desde o ventre, João Batista ele seria cheio do Espírito Santo. A Bíblia fala que antes dele nascer, ele já era cheio do Espírito Santo. Mais um caso aqui, miraculoso aqui para nós. E engraçado que Zacarias, mesmo orando por esse filho, sendo sacerdote do templo, quando o anjo apareceu para ele e contou tudo isso, Zacarias ele não acredita no que o anjo fala. Ele fala, como isso pode acontecer? Eu já sou de idade muito avançada, minha mulher também, ela é estéril ainda. Como que eu vou ter um filho agora, nesse auge aqui de idade? E o anjo, por conta de ele não ter acreditado, o anjo fala, olha, isso vai se cumprir e você ficará mudo até o dia que isso acontecer. Então as pessoas eles se incomodam porque ele estava demorando um pouco lá dentro do Zacarias, e quando ele sai, as pessoas veem que ele já estava ali, que ele teve alguma visão, que ele teve alguma coisa ali dentro, e ele tenta falar com as pessoas, ele começa a falar com sinais, porque ele ficou literalmente mudo, ele não conseguia falar a partir daquele momento, literalmente ele ficou mudo. No verso 39 ao 45, conta também uma parte que é importante para a gente. Fala que quando Maria, mãe de Jesus, foi visitar Isabel, que já estava grávida de João Batista, quando João Batista ouviu a voz de Maria, mãe de Jesus, ele deu um salto de alegria no ventre. Então também mais um ponto aqui miraculoso, uma coisa extraordinária que acontece aqui mais uma vez aqui, e Lucas faz questão de anotar cada desses detalhes. Então, nesse nascimento, nós já vimos aqui que muitas coisas aconteceram, sobrenaturais aqui, milagrosas aqui nesse nascimento de João Batista. E como nós vimos aqui no texto, o anjo tinha dito que o nome dele seria João, mas o pai ficou mudo. É muito importante esse plano de fundo, porque no texto que a gente leu, ele vai dizendo ali na frente, que eles quiseram dar um nome à criança. E eles queriam batizar essa criança do nome de Zacarias. Entendeu? Mas a mãe pegou e falou bem assim, não, ele vai se chamar João. E na hora o povo começou a questionar, mas não tem ninguém na sua família com esse nome, porque era um costume de um judeu dar o nome de um filho a homenagem a alguém da sua família. Então começaram a questionar, não tem ninguém com esse nome de João. Então foram perguntar ao pai. E é interessante que quando a gente leu, ele fala que foram perguntar ao pai dele, foram perguntar a Zacarias por sinais. Isso aqui mostra uma coisa também, que há uma possibilidade de Zacarias não ter ficado apenas mudo, provavelmente ele ficou também surdo, porque eles foram falar com Zacarias através de sinais, eles não conseguiram falar normalmente. Então mostra que tem essa possibilidade de Zacarias também não estar conseguindo ouvir. Então mostra aqui que talvez também ele tenha ficado surdo e mudo, não apenas mudo. Então eles foram falar com Zacarias através de sinais. Zacarias pede uma tabuinha para escrever o nome do que ele queria dizer. E ele vai lá e escreve na tabuinha que o nome será João. E eles ficaram maravilhados com isso, porque Zacarias ele sabia que o nome seria João, mas ele estava mudo, não tinha como contar. A esposa falou o nome e ele confirmou esse nome. E a Bíblia fala que quando ele acabou de escrever esse nome, automaticamente ele voltou a falar, provavelmente a escutar também, porque as pessoas falavam com ele através de sinais. Então o texto mostra aqui no finalzinho, no 65 e 66, que todos ficaram cheios de temor por causa daquela notícia. E que esse assunto ele começou a correr por toda a região, e o povo comentava muito sobre esse assunto, que foi esse nascimento miraculoso. Desde o anúncio desse nascimento até o meado desse nascimento, e quando chega o momento do nascimento, o povo já estava ali, já estava todo mundo falando entre si, o que vai ser desse menino? Quem será esse menino? Qual é o plano que Deus tem para esse menino? Já estava todo mundo curioso para saber o que aconteceria com esse menino. E é isso que a gente vai ver aqui um pouquinho de quem é João Batista. Separei aqui 4 pontos aqui para a gente falar um pouquinho de João Batista e qual a importância dele para nós hoje. O primeiro ponto aqui importante para a gente entender é que esse nascimento de João Batista, ele é o cumprimento de profecias muito antigas, que já existiam no Antigo Testamento. O profeta Isaías, no capítulo 40, versículo de 3 a 5, ele faz uma profecia dizendo, vós que clama do deserto, preparai o caminho do Senhor e endireitai as suas veredas. Malaquias também, no capítulo 3, no verso 1, diz que o próprio Deus enviará
o seu mensageiro que preparará o caminho diante dele. No capítulo 4 de Malaquias também, o verso 5 e 6, ele fala: eu enviarei vocês o profeta Elias, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. Então nós vemos aqui que quando a chegada de João Batista, ela já é um cumprimento de promessas que já estavam sendo feitas há muitos anos antes. Isaías é aproximadamente 700 anos de Cristo. Então acaba que é uma promessa que já tinha sido feita há muito tempo e ela se cumpre na vida de Isaías. Ele termina dizendo nesse verso aí que ele vai converter o coração do povo a Deus, converter o coração dos pais aos filhos e dos filhos aos pais, para que não venha e fira a terra com maldição. Então, essas profecias, é bom a gente destacar aqui, que ela não é necessariamente falando do próprio João Batista, ele não é o centro dessa profecia. O centro dessa profecia aqui, quando eles começam a dizer, é o seguinte: eles estão dizendo que Deus iria vir aqui visitar o seu povo pessoalmente. Então, no Antigo Testamento, o povo que só via Deus por distância, mas ele falou que ele iria pessoalmente visitar o seu povo e conviver com o seu povo. E ele diz aqui que ele mandaria antes um mensageiro para preparar o caminho, para preparar o coração das pessoas para receber esse rei que estava vindo. Então aqui a profecia em si, ela não gira em torno de João Batista, ela gira em torno de Jesus Cristo, que viria visitar o seu povo, e João Batista era apenas o precursor, aquele que viria abrir o caminho para que Deus viesse visitar o seu povo pessoalmente. Mas ele viria, mas mandaria um mensageiro. E que esse mensageiro seria como uma voz que clama no deserto, prepararia o caminho, ou seja, prepararia o coração do povo para receber o Messias, e que ele seria como o profeta Elias. Ali o versículo que a gente viu em Malaquias fala, né, enviarei o profeta Elias. Alguns interpretam esse texto erroneamente, achando que é uma reencarnação, né, de Elias. Em caso, mas é impossível, que nem no Espiritismo funciona isso, porque para você reencarnar você tem que morrer, né? E Elias, ele subiu ao céu e nem morreu, então é impossível essa hipótese. Ele fala que ele enviará Elias, porque ele está dizendo que ele vai enviar alguém no mesmo espírito que Elias, porque Elias era aquele que chamava o povo ao arrependimento, era aquele que estava declarando para o povo que eles precisavam se arrepender. E ele falava que ele ia enviar alguém que é no mesmo espírito de Elias. E esse foi João Batista. Para quem conhece a história, sabe que ele viveu todo o seu ministério chamando o povo para se arrepender. E que ele também iria converter o coração de muitos a Deus. Esta era a profecia que foi cumprida em João Batista. Os judeus, a ideia ali é que eles percebessem, quando João Batista começasse a pregar ali no deserto, era para os judeus começarem a perceber, opa, está se cumprindo uma profecia lá de trás. Então, se João Batista chegou e já está pregando aqui, o Messias está vindo. Já era para eles começarem a perceber isso e se preparar para receber o Messias. Porém, a gente sabe que não foi assim que aconteceu, né? A minoria ali estava preparado para receber esse Messias. Mas a ideia aqui é que por isso que João Batista, ele era importante. Esse era um primeiro ponto. Porque ele marca o início dessa promessa. A promessa de que ele viria aqui, que foi feita lá no início. Quando o homem teve a queda ali, lá no início ele já falou, olha, do ventre da mulher virá aquele que vai esmagar a cabeça da serpente. Ele já profetiza isso desde o início da criação. E esse cumprimento, ele começa aqui, o João Batista, ele começa a dar início ao cumprimento dessa promessa. Porque ele foi a voz que clama no deserto, aquele que abriu o caminho para a chegada do Messias. Era para os judeus olhar aquilo ali e falar, o reino de Deus está próximo. Ele está vindo pessoalmente habitar aqui conosco. Mas eles não perceberam. Continuando aqui, nós vemos um segundo ponto. A segunda razão da importância de João Batista, e porque ele era especial, é que ele veio também para ser testemunho da obra de Cristo e da pessoa de Cristo. Para o judeu, de acordo com a lei de Moisés,
a verdade, ela, para ela ser estabelecida, ela precisaria de pelo menos 2 ou 3 testemunhas. E João era um desses que testemunhou, porque foi revelado a João que quando ele visse o Espírito de Deus sobre uma pessoa, aquela seria o Messias. E foi o que aconteceu no batismo de Jesus Cristo, quando o Espírito de Deus desce sobre Jesus, e ouviram ainda uma voz dizendo do céu: eis aí o meu filho amado, a quem eu tenho prazer. E João Batista, ele foi testemunha disso. Então, quando João Batista ele pregava, ele fazia questão de mostrar isso. Ele falava: eis aí o Cordeiro de Deus, aquele que tira o pecado do mundo. Eu tenho prova disso, eu sou testemunha de que o Espírito de Deus desceu do céu e pairou sobre ele. Eu sou testemunha de que ele é o Messias, ele é o Filho de Deus. Então ele dizia isso para a multidão, e esse é um dos pontos, que ele era um testemunha. E o próprio Jesus usou do testemunho de João Batista. Quando cercavam ele, querendo falar alguma coisa, ele falava: vocês não ouviram o que João Batista falou? Eu estou aqui agora, mas João Batista já tinha avisado que eu viria, vocês não ouviram, vocês não entenderam o que João Batista falou? Os apóstolos também usaram desse testemunho. Paulo, quando ele vai pregar na igreja de Antioquia, em Atos 13, o versículo 24 e 25, ele também fala a mesma coisa: vocês ouviram o testemunho de João Batista. O que nós estamos crendo aqui não é apenas uma coisa, uma historinha contada. Existem pessoas que testemunharam isso. Ele é o Messias. Vocês ouviram o testemunho dessas pessoas? E o testemunho de João Batista, ele também está aqui para nós hoje, relatando, falando: esse é o Filho de Deus. Jesus Cristo, ele é o Filho de Deus, aquele que tira o pecado do mundo. Esse testemunho está escrito aqui hoje, na palavra de Deus para nós, para que nós também venhamos crer. Devemos crer de que ele é o Filho de Deus, aquele que se entregou no nosso lugar, aquele que pagou o nosso pecado, aquele que livrou a gente do fogo ardente do inferno, porque era o que merecíamos. Mas este é o Filho de Deus, o que tira o pecado do mundo. Então este era um ponto importante. Terceiro ponto é que ele veio preparar o caminho. Com algumas exceções aí, os judeus eles não estavam muito bem preparados para receber o Messias. Os líderes religiosos já haviam transformado a religião inteira. A religião que Deus deu a Moisés para o povo viver, os líderes religiosos já tinham deturpado toda aquela religião. A religião que era feita por meio de graça, eles já tinham transformado num conjunto de regras, num conjunto de obras legalistas, onde você tinha por mérito, pelo seu esforço. Eles esqueceram a graça de Deus revelada no Antigo Testamento. Eram hipócritas, políticos, motivados pelos seus próprios interesses, gananciosos, visavam lucro, exploravam pessoas. O culto já tinha virado negócio, a ponto de Jesus ter que entrar no templo e expulsar todo mundo de lá que estavam negociando, fazendo dinheiro com o culto, visando lucro. Parece que é tão longe, né, mas ao mesmo tempo tão perto, né? A gente vê tanta notícia dessas coisas acontecendo no dia de hoje, infelizmente. Mas isso é o que estava acontecendo, e o povo não estava preparado para receber o Messias. Também não estava preparado porque a visão que eles tinham do Messias já estava deturpada. Eles esperavam ali um rei, alguém político, esperavam algum militar que ia se voltar contra o Império Romano, porque Israel era subordinado do Império Romano. O Império Romano já tinha conquistado tudo ao redor naquela época, e o Império Romano, tanto que eles tinham que pagar tributo para Roma. E eles queriam um militante, algum militar que viesse ali, algum guerrilheiro, que se voltasse contra o Império e tomasse a força, guerreava e transformasse Israel em alguém livre. Eles não estavam preparados, porque o Messias ele estava visando outra libertação. A libertação que ele estava vendo era um pecado, cuja consequência era muito maior do que estar sob o jugo do Império Romano. Então, envia ele um mensageiro, que é João Batista, para preparar o coração. Gente, vocês precisam se arrepender. Vocês estão focados num problema que às vezes estão preocupados com pagar imposto para Roma, com a sua liberdade econômica,
social, vocês estão preocupados com isso. Mas tem uma preocupação maior, vocês precisam se arrepender. Vocês precisam se arrepender do pecado que vocês estão vivendo. Vocês acham que o que vocês estão fazendo é certo, mas vocês precisam se arrepender. Vocês precisam se arrepender da hipocrisia, vocês precisam se arrepender desse legalismo, vocês precisam se arrepender do adultério, da cobiça. Vocês precisam se arrepender. Essa foi a pregação de João Batista em todo momento. Ele pregou assim para os líderes de Israel, né? Normalmente é o texto que normalmente é o que mais fica em foco de João Batista, quando os líderes religiosos vão falar com ele, os fariseus, e eles falam para ele: raças de víboras, quem são vocês? E ele pregava o arrependimento para o povo, pregava para os líderes religiosos. Ele pregou para o próprio rei Herodes, chamando ele ao arrependimento, e foi preso e morto. E foi só isso que parou João Batista. Senão ele estaria ali, continuando no mesmo discurso: arrependam-se, porque o reino de Deus está próximo, ele está chegando, arrependam-se. Esse foi o seu discurso. Até a forma mesmo de João Batista batizar já era uma afronta para os judeus, porque o judeu, o símbolo do judaísmo para quando você era do povo do judeu, era a circuncisão. No 8º dia a criança era circuncidada, e esse era um símbolo de que ela pertencia ali ao povo de Israel. O batismo era feito para alguém que era pagão e convertesse ao judaísmo. Eles batizavam essas pessoas que vieram de outro lugar. E João Batista batizava judeu, chamava o judeu ao arrependimento e ao batismo. Eles estavam dizendo para eles: olha, vocês não acham que vocês estão fora, não. Não acham que vocês estão fora do pecado, não acham que vocês estão fora da ira de Deus, não. Vocês também precisam de arrependimento. Vocês precisam se arrepender. E o quarto ponto, então, primeiro, ele cumpriu a profecia, foi o cumprimento da profecia. Segundo, ele foi testemunha de Cristo. Terceiro, ele preparou o caminho. E quarto, João lhe serviu de referencial para a pessoa e ministério de Cristo. Conta-se uma história, nada verídica por sinal, de que uma vez em Roma foram buscar o Papa. E entraram, chegou lá, veio um carro, um Mercedes muito bonito. E o Papa achou aquele carro tão incrível que ele chegou para o motorista e falou: olha, vamos fazer o seguinte, vai para o banco de trás e deixa eu dirigir, que eu estou doido para dirigir nesse carro aqui. Aí o motorista: mas eu quero dirigir esse carro aqui, vai para o banco de trás quietinho, e deixa eu dirigir aqui, de boa e tal. Ele pegou o motorista, botou no banco de trás, começou a dirigir o carro. Logo à frente tinha uma blitz, uma batida ali policial, e mandam parar o carro. Quando mandam parar o carro, falam: olha, abaixa o vidro aí. Quando abaixa o vidro, está ali o Papa dirigindo. Logo o policial arregala o olho e vai lá para o comandante da operação e fala: libera esse cara logo, já libera ele rápido aí, que é alguém muito importante. Aí o comandante chegou e falou: mas como é que você sabe? Você viu quem ele? Eu não vi não, mas veja bem, o motorista dele é o Papa. Então provavelmente ele é alguém muito importante. O princípio aqui é que você mede o nível da autoridade pelo motorista. E é assim que a gente olha para João Batista. A gente olha para João Batista da mesma forma. Ele é o precursor do Messias. Lucas faz questão de evidenciar o quanto foi especial a vida de João Batista. Ele faz questão de evidenciar. Mas o foco não é João Batista. É que se João Batista, ele é isso tudo, imagina para quem que ele está abrindo caminho. Imagina quem está chegando. A grandeza de Cristo na Bíblia é medida pela grandeza de João. O próprio Jesus, ele disse que nascido de mulher não tem ninguém maior que João. De nascido de mulher, ninguém é maior do que João. Ele era o maior de todos nascido de mulher. E João não fez nenhum milagre. De todos os profetas, se você for pegar o currículo de cada um ali, você vai ver que milagre é o que não faltava. João não fez nenhum milagre. E a Bíblia fala que não teve nenhum maior do que João. Nenhum nascido de mulher. João era cheio do Espírito Santo desde o ventre. Nenhum milagre feito.
e ele era visto, o próprio Jesus disse, foi o maior nascido de mulher. O que nos mostra aqui que o que mede a grandeza de alguém não são os sinais e prodígios que ela pode fazer. João foi chamado de maior por ter aberto o caminho para Jesus passar. João foi chamado de maior porque ele cumpriu o seu papel, que era anunciar a vinda de Cristo. Não é a nossa capacidade de fazer algo, não é em nenhum momento os sinais, os prodígios, os milagres, aquilo que muitos de nós às vezes acham que é um ponto principal para detectar a grandeza de alguém. João não fez nenhum milagre, que a gente sempre lembre disso. E era cheio do Espírito Santo desde o ventre. Mas a sua grandeza estava na sua fala, no seu discurso, que era engrandecendo o Messias, abrindo um caminho para o Messias. Jesus disse também em Mateus 11, 13, que ele foi o último profeta. A lei e os profetas pararam em João. Então não há mais profetas, como tinha no Antigo Testamento. Embora apareça muitos aí querendo esse título, ou já usando desse título. E o engraçado é que nenhum profeta de hoje que se faz questão de usar esse título, ele quer ser como João Batista, né? A maioria quer ser como Elias, Moisés. João Batista poucos querem ser. Porque o destino foi preso e morto. Ninguém vê aí um grande modelo, João Batista. Mas foi nesse modelo que ele foi o maior entre os homens. A profecia neotestamentária é outra coisa, é bem diferente do que a profecia que vinha dos profetas. O último profeta foi João Batista. O próprio Jesus revela isso para nós. Então, este profeta, João Batista, mesmo sendo o maior de todos, nascido de mulher, como eu disse, a ideia aqui não é engrandecer o João Batista. A ideia aqui é entender que ele era alguém grande, mas muito inferior a Jesus Cristo. Ele mesmo disse, eu não sou digno nem de desatar a sandália dele, eu não sou digno nem de carregar as sandálias dele. Carregar a sandália de alguém era algo feito por um escravo, era o escravo que carregava a sandália do seu senhor. Ele fala que ele não era digno nem de ser escravo dele, de fazer um serviço de escravo do próprio Jesus. Ele era muito inferior ainda a Jesus. Ele disse que antes de que ele nascesse, Jesus já existia. Isso é um ponto importante, porque João Batista aqui na terra ele é mais velho, ele nasceu primeiro que Jesus. Mas ele aponta o seguinte, ele já existia muito antes disso aqui. Antes da criação desse universo, ele já existia. Quem está vindo aqui agora é aquele que prometeu, aquele que criou todas as coisas, é o próprio Deus, é Ele quem está vindo habitar com a gente aqui pessoalmente. Quando Lucas aqui mostra o nascimento de João Batista, com tanta grandeza, tem apenas um objetivo, que é exaltar a Jesus Cristo. É mostrar que o que vem depois dele é muito maior do que ele. Porque se João era isso, imagina quem era para quem que João estava abrindo caminho. Por isso, tanto destaque Lucas deu ao nascimento de João Batista. E o que a gente aprende sobre Deus aqui? Eu falo o que a gente aprende sobre Deus porque a Escritura é sobre Deus. Não existe um gênero literário chamado biografia na Bíblia. A Escritura, ela gira em torno de Deus, ela aponta para Deus em todo momento. Nós cremos no Evangelho, numa Escritura que ela é cristocêntrica. Em todo momento, do início ao fim, ela aponta para Jesus Cristo. E aqui não é diferente. Então, o que nós aprendemos nessa história? O que a gente aprende sobre Deus aqui? Primeira coisa que a gente aprende é a sabedoria e a profundidade do plano de Deus. Nesse enredo dessa salvação tão grande, Deus ele vai anunciar a chegada do Messias
E ele escolhe um homem pecador. E João Batista era pecador, assim como eu, assim como você. Ele não era perfeito, não. Ele também precisava do Messias, ele também era carente de arrependimento. Mas Deus escolhe um homem comum, como eu e você, para preparar o caminho, ainda para batizar o próprio filho dele. Escolheu um homem simples para batizar o seu próprio filho. O segundo ponto que a gente aprende aqui é a fidelidade de Deus em cumprir as promessas. Deus cumpre as suas promessas. Todas as suas promessas, Ele cumprirá. E a gente vê promessas antigas no Antigo Testamento, e Ele cumpriu em João Batista. E nós temos promessas também, que haverão de vir e que serão cumpridas. Nós temos certeza disso, porque nós vemos na palavra de Deus que Ele cumpre as suas promessas. Terceira coisa que a gente aprende é como Deus age totalmente diferente e inverso do que a gente costuma agir. Quando nós vemos aqui, quando a gente quer anunciar alguém que é importante, normalmente a gente escolhe o melhor da casa. Se a gente vai anunciar um rei, um presidente, é o melhor. Aquela pessoa que vai anunciar é o mais eloquente. É o que tem a melhor postura, é a melhor vestimenta. Não pode ser qualquer pessoa. Não pode ser qualquer pessoa. Tem que ter os holofotes. Tem que ser uma pessoa que representa. E Deus aqui escolhe um nazireu. Um homem que vivia no deserto, comia gafanhoto e mel silvestre. Que não está escrito não, mas me faz pensar que ele deve ser todo picado. Comer mel silvestre, naquela época não tinha melzinho pronto no mercado. Se vestia estranho, porque ele usava veste de camelo. Então olha quem Deus escolhe para anunciar que ele está chegando. Imagina como deve ser a aparência desse homem, que vivia no deserto, comendo gafanhoto, mel silvestre e vestindo pele de camelo. Cheirando bem pra caramba, provavelmente. É uma lógica totalmente inversa do que a gente espera. E talvez se ele viesse preparar, a gente mesmo ia falar, esse cara, porque a aparência provavelmente era estranha. E a gente mesmo ia falar, isso aí é doido. Acho que seria, a primeira coisa que eu ia pensar, eu acho que ia ser isso. Esse é doido. Mas Deus sempre faz o inverso. Ele faz isso para humilhar a nossa soberba, a nossa arrogância, de achar que as coisas acontecem como a gente quer que aconteça, como a gente espera que aconteça, da forma que a gente quer que aconteça. E era isso que os judeus esperavam. Um rei, um militar, um político, rico, cheio de poder bélico na mão, e vem um homem simples, de Nazaré, humilde, tranquilo. Ele inverte toda essa lógica, mas é para humilhar a nossa soberba, para humilhar a nossa própria, o que nós chamamos de inteligência. Quarta coisa, nós vemos também o cuidado de Deus a se preocupar com as evidências, provas, testemunhas da história da redenção. Deus podia muito bem vir, morrer, conta, quem acreditar, acredita, quem não quiser, quem vai sofrer a consequência são vocês. Mas não, ele se preocupa com detalhes, ele se preocupa com evidências, ele se preocupa em deixar detalhezinhos ali, testemunhas, ele se preocupa com detalhes. É o único, não existe outra religião que tenha um embasamento histórico quanto o cristianismo. Nós temos mais, em torno de 60 escritores escrevendo um mesmo enredo, a Bíblia, e todos eles não se contradizem. Confirmam, você vê que todas as histórias batem. Em épocas diferentes, não foi uma coisa que um escreveu hoje e amanhã o outro escreveu, não. O outro escreveu 2000 anos depois, 1000 anos depois, e a história bate perfeitamente. Deus se preocupa com detalhes, se preocupa com cuidado,
se preocupa com o incrédulo, que às vezes precisa de uma evidência histórica também, de que ele exista, de um testemunho. E o quinto e último ponto, nós vemos o quanto ele é grandioso, a ponto de ser tão grande que a gente não consegue perceber se o nosso coração não for preparado para isso. João Batista teve que abrir o caminho, porque se João Batista não tivesse, o povo não o receberia, não conseguia enxergar que era ele. Para nós não é diferente. Se não for o Espírito de Deus abrindo o nosso coração, abrindo o nosso entendimento, nós também não enxergaríamos, assim como muitos não enxergaram. E o fato de hoje estarmos aqui compreendendo esse Evangelho é porque o Espírito de Deus abriu o caminho. É porque Jesus, quando morreu na cruz, fez um novo caminho. E nós somos totalmente necessitados dele. Até para crer nele, a gente necessita dele. Necessita que ele prepare o nosso coração para o Evangelho, para receber a sua palavra e crer nele. Eu quero concluir aqui com a mesma mensagem de João Batista. A pessoa de que João Batista estava falando aqui é Jesus Cristo. Aquele que criou todas as coisas. Aquele que nos fez para a sua glória. Mas nós decidimos andar em caminhos que não o agradam. Nós decidimos caminhar em direção oposta ao que ele queria. E mesmo assim, por amor, graça, compaixão, ele envia o seu próprio Filho. E ainda prepara o caminho para que a gente consiga entender que o Filho está chegando. E ele envia o seu Filho para morrer na cruz. Ele vive a vida perfeita, que a gente não consegue viver. Eu estava conversando esses dias, eu não lembro com quem, foi alguém aqui na igreja, acho que foi com os adolescentes. E a gente estava falando que o pecado que proibiu do povo, quando saiu do Egito, de entrar na terra prometida, foi murmuração. O pecado que proibiu o povo de entrar na terra prometida foi murmuração. A gente pensa, pode ser assassinato, deve ser assassinato. Deve ter sido alguma coisa muito grave. Entendeu? Porque para nós a murmuração é um pecado que já nem tem tanta relevância, porque a gente faz tanto, a gente nem percebe que faz, na verdade. Se nós pararmos agora para pensar no quanto nós murmuramos hoje, a gente vai ter dificuldade de lembrar, porque a gente faz isso tão normalmente. E é um pecado que impediu que o povo entrasse na terra prometida. Nós não temos condição alguma de viver perfeitamente. Alguma. Se a gente botar só murmuração ali, já era, já deu ruim, porque só de murmuração a gente vai estar devendo. E o salário do pecado é morte, o que nós merecemos é morte. E Deus envia o seu Filho para viver uma vida perfeita, que a gente não conseguiria viver. E ele vive uma vida perfeita e se entrega no nosso lugar. Ele se entrega e morre no nosso lugar. E por conta de um justo ter sido condenado, aqueles que eram para ser condenados, têm agora como ser chamados de justos e santos, de co-herdeiros com Cristo. A mensagem de João Batista era: se arrependa. E que isso seja sempre uma coisa que nós devemos lembrar todos os dias. Primeiramente, olhando para nós, que isso seja uma mensagem que nós devemos lembrar todos os dias, de se arrepender, porque o que nós fazemos não é suficiente. E se arrepender e crer no Filho de Deus, porque é por causa dele que nós podemos hoje estar aqui. É por causa dele que nós vamos conseguir entrar na terra que foi prometida para nós. Foi porque ele deu a sua vida. E que não pare por aí, que esse seja o discurso também que a gente leve. Porque hoje nós somos aquele que estamos anunciando a vinda de Cristo. Hoje nós temos a oportunidade de ser grande. Não é fazendo milagre, não é fazendo prodígios, é anunciando que Deus está vindo. Anunciando que Deus está próximo, o seu reino está próximo. E que precisamos nos arrepender. Que de fato nós devemos olhar para o nosso coração.
e buscar esse arrependimento todos os dias. Vamos orar?